Alimentação antidor, alimentos saudáveis e que fazem a dor diminuir. É claro que, como a respiração influencia na nossa dor, a nossa noite de sono, a nossa hidratação, o nosso estresse influencia, a nossa rotina no trabalho, a posição que a gente fica, ou se fica muito tempo numa posição, os exercícios que nós fazemos e como nós fazemos influenciam na dor. É claro que o que nós ingerimos, a nossa alimentação, ela vai contribuir muito ou para a melhora da dor ou para o enraizamento da nossa dor. É claro que quando se trata de alimentação, a gente fala de um estado inflamatório que pode aumentar ou que pode diminuir. Quando a gente fala de um quadro inflamatório, a gente não trata somente uma inflamação que vem de uma hernia de disco, de um problema degenerativo na tua coluna, uma inflamação muscular, mas a gente também fala de uma inflamação sistêmica. E quando a gente fala de inflamação sistêmica, a gente está falando do sistema nervoso, tanto o central quanto o periférico, tanto quanto a nossa medula, tanto quanto ali os nossos nervos, nervo ciático, nervo braquial, aquela dor que vai da coluna e irradia, ela pode estar sendo potencializada por alimentos ou elas podem melhorar através da ajuda dos alimentos associado a todos aos outros pilares. É justamente isso que eu vou explicar para você nesse vídeo, trazendo primeiro as possibilidades de alimentos saudáveis e que contribuem para a diminuição da inflamação, para o fortalecimento do nosso sistema imunológico, para a contribuição da restauração dos nossos nervos, né? E também os alimentos que podem fazer mal para esse nosso processo de recuperação, ou melhor dizendo, fazer mal para o nosso quadro de dor. Tá? Então vamos lá. O alimento número 1, antidor. Peixes gordurosos, peixes como salmão, sardinha, atum, que são um pouquinho mais ricos em gorduras, são excelentes peixes porque esses peixes são mais ricos em ômega 3. E o ômega 3, ele tem propriedades anti-inflamatórias e que ajudam, contribuem para a diminuição da dor por causa do quadro inflamatório sendo diminuído. Segundo alimento antidor, frutas vermelhas, framboesas, morangos, mirtilos e etc. são poderosos alimentos antioxidantes. E além de conter antioxidantes e anti-inflamatórios, eles contribuem para a diminuição também do nosso quadro inflamatório geral. Terceiro alimento antidor, vegetais folhosos escuros, então espinafre, couve, etc. Além de serem ricos em antioxidante, são ricos em nutrientes que ajudam a aumentar o funcionamento, aumentar a força do nosso sistema imunológico e combater o quadro inflamatório. Então, quando a gente fala desses nutrientes que ajudam a combater o quadro inflamatório, a gente fala de um fortalecimento do sistema imunológico, que é aquele cara que faz com que a sua hérnia de disco regrida mais rapidamente. Então, quando você ativa o seu sistema imunológico, acontece o processo de fagocitação, que acontece pelos macrófagos. Esses são os agentes liberados pelo sistema imunológico. Ele identifica um quadro inflamatório e, se houver a necessidade de fagocitação, ou seja, de regressão de algum tecido que está solto, o nosso sistema imunológico cuida disso através dos macrófagos, e com essa alimentação ajustada e rica nos vegetais folhosos, a gente consegue contribuir para esse aumento da regressão natural da tua hérnia de disco. Quarto alimento antidor, nozes e sementes. Então as amêndoas, chia, linhaça são alimentos poderosos que contêm ácidos graxos saudáveis e que ajudam a restaurar os nossos nervos que estão desgastados. Então, quando o seu nervo inflama, o axônio, a baía de mielina, que é uma capa de gordura que reveste o teu axônio, que ali são os agentes nervosos ali dentro do seu nervo, eles são protegidos através desses ácidos graxos saudáveis. Então, você ajuda na reconstituição do seu sistema nervoso periférico, mais especificamente falando. Quinto alimento antidor, azeite de oliva, e é o azeite de oliva extra virgem ou natural. Não confunda, porque se você mistura com óleo já não presta mais, porque o azeite de oliva extra virgem, ele é rico em óleo cantal, que é um composto que ajuda a diminuir o quadro inflamatório. Sexto e não menos importante alimento antidor é a cúrcuma. A cúrcuma contém curcumina, que é um potente
potente anti-inflamatório que ajuda no alívio das suas dores. E como se trata de um condimento, você pode diariamente fazer o uso em todas as suas refeições. Agora a gente vai para o lado da lista negra, os alimentos que podem piorar a sua dor. E não é novidade para ninguém que os alimentos que contribuem para um estado inflamatório maior, ou seja, alimentos processados, gordurosos, eles vão justamente contribuir para o enraizamento da sua dor. E o alimento que contribui com a dor número 1 são os alimentos processados e ricos em gorduras trans. Os ingredientes artificiais e os óleos hidrogenados, eles podem aumentar e muito o nosso quadro inflamatório. Segundo alimento que pode piorar a sua dor, açúcar refinado. E que não é só o açúcar, mas que está presente em doces, em refrigerantes, em sucos de caixinha, em sucos de lata, tudo que vem como açúcar em primeiro ou em segundo lugar na lista dos ingredientes daquele alimento já é um vilão para você. Porque alimentos ricos em açúcar refinado pode aumentar a situação da dor crônica, além, obviamente, de contribuir para o ganho de peso corporal. Carboidratos refinados, pão branco, massa, bolo, etc, etc, etc. São alimentos que também aumentam o nível de açúcar no corpo e aumentam com isso o nosso grau de inflamação. Excesso de laticínios integrais, não o alimento em si, mas o excesso dele pode aumentar o quadro inflamatório do seu corpo, justamente pelo seu conteúdo de gordura alto. Carne vermelha processada promove a inflamação devido ao alto nível de gordura saturada e os compostos associados ao processamento da carne. E por último, o álcool, que assim como o laticínio, o veneno está na dose. Todos os outros alimentos é muito importante a gente tentar evitar ao máximo, mas existe 2 alimentos que a gente precisa ponderação, que é justamente o álcool e o laticínio, que não é proibido, mas existe a dose adequada, o consumo do álcool no dia, que não deve ultrapassar de 2 a 3 doses por semana, porque aumentando essa dose de álcool no teu corpo, isso leva a um quadro inflamatório e o que leva a pior ou até mesmo o enraizamento da dor crônica. E é claro que quando a gente fala de alimentação, a gente fala de quantidade, a gente fala de especificidade. Eu listei aqui os alimentos bons, saudáveis e os alimentos que você precisa evitar e os alimentos que você precisa ficar de olho é que você tenha um consumo restrito. Mas é claro que quem faz a melhor adequação dos alimentos para você é um profissional da alimentação, ou seja, um nutricionista. Por isso eu indico que você procure um profissional da sua confiança. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e tente aplicar essas dicas na prática que você vai ver a diferença absurda no seu dia a dia.